Olá, amigos e amigas. Quero deixar hoje aqui uma reflexão acerca de desdobramentos interpretativos sobre o verso do livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, eu vejo muita gente que na dificuldade de discriminar o que seja sensação do que seja fé, olha para um verso como esse e tem por justificável o fato de ele não conseguir sentir Deus, pressupondo que supostamente ele não foi uma pessoa escolhida por Deus para possuir o dom da fé. E acaba-se entregando-se irrefletidamente para as suas próprias neuroses, que na maioria das vezes operam na forma de cobranças, exigências, obsessões, sempre pautado pelo sentimento, sobretudo, de culpa. Então, eu vejo muita gente se auto-estigmatizando como estando aquém, se justificando pelo fato de que a fé não vem de nós, é dom de Deus, e isso é uma verdade. Agora, a gente vai para o outro lado. Vem Paulo, em Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja como Paulo submete essa salvação ao crivo da utilização do arbítrio do sujeito. Ele não diz se Deus te escolher, ele diz não. E é algo muito mais simples do que geralmente a religião propõe com os seus ritos e cerimonialismos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como que a gente resolve essa aparente contradição? A verdade é que a operacionalização da fé, ela passa necessariamente pelo nosso arbítrio. E porque o eu tem que decidir e se apropriar daquilo pela fé, o eu que adoece de uma enfermidade essencial, de estar sempre sendo tentado aos extremos, depois de fazer o movimento de crer, ele pode sucumbir no ensoberbecer-se. Sim, por isso que é saudável a compreensão de que qualquer passo que a gente dê na direção do exercício do nosso arbítrio, ele, na verdade, é um passo que possui o uso do nosso querer, do nosso desejo, da nossa decisão, mas também possui a influência do Espírito. Porque se eu não me entendo alguém guiado por uma força superior, o meu eu tenderá à inflação. E no final das contas, todo o benefício que o Evangelho produz tenderá a ser interpretado como sendo decorrente de um esforço próprio. E aí, naquilo em que eu melhoro em certos aspectos, a arrogância vai lá e estraga todo o processo. Portanto, quando Paulo diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é para equilibrar a balança relativo a como as coisas funcionam no eu. Para que
aquilo que é necessário o eu apresentar para se apossar das verdades eternas, que é a decisão, não produza neles os efeitos da soberba, da inflação do eu. Porque naquilo em que ele deseja e dá o passo de fé, ao mesmo tempo ele acredita que isso é uma obra divina. E esse passo de fé, cadenciado com essa consciência, confere ao sujeito uma medida de equilíbrio. Afinal de contas, é isso que diz aqui o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, pare de se estigmatizar como um desprivilegiado cósmico, dizendo que pelas coisas que você sente, isso reflete o fato de que você é incapaz de crer. E se você é incapaz de crer, você não foi um escolhido de Deus para desfrutar das prerrogativas do Evangelho. Porque se você tentar assimilar as riquezas do Evangelho pelas sensações que foram condicionadas de maneira adoecida pelas histórias e pelos traumas que nós vivenciamos, de fato a gente não conseguirá dar esse passo. Porque esse passo só é dado pela fé. Sim, acreditando num amor maior, independente daquilo que eu sinta. E sendo esse passo possível, ele precisa ser acompanhado de uma consciência de que isso não vem de nós. Para que aquilo que eu me decidi pelo meu arbítrio não favoreça o surgimento da soberba, mas mantenha-nos no trilho da humildade e do espírito ensinável no caminho da vida. Então é isso que eu gostaria de deixar como reflexão para a gente pensar. Porque por um lado nós somos convidados para o uso do arbítrio na direção de crer. Muitas vezes até na contramão do que a gente está sentindo. Mas tal façanha, uma vez realizada, pode produzir soberba, de o sujeito entender que tudo aquilo foi realizado pelo esforço próprio. E é aí que entra a consciência saudável de que isso não vem de vós, é dom de Deus, para que o espírito permaneça ensinável no curso da vida. Beijão, gente boa. Valeu!